Muito boa noite a todos. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da quarta especial, nesta semana da editora Brahma Kumaris. Nós temos a honra de ter aqui conosco hoje Brígida Fris. Bom, tem alguém vindo pela primeira vez aqui nesse grupo? Aqui nós desenvolvemos essa atividade todas as quartas-feiras. E a Viviana está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, Viviana. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Kátia Roel, eu ajudo nas atividades da editora da Brahma Kumaris e sou professora de meditação e resido atualmente no centro de retiros da Brahma Kumaris em Serra Negra, onde também tenho diversas atuações voluntárias dentro da Brahma Kumaris. A Brahma Kumaris é uma ONG que trabalha com qualidade de vida e a propagação da prática da meditação como uma ferramenta eficiente no nosso processo de desenvolvimento interior, também para um movimento saudável de autoconhecimento. O tópico de hoje, bastante significativo, importante. Nós ontem tivemos... Ontem não, hoje. Hoje é dia da consciência negra, né? Hoje é dia especial de honrarmos, né, e homenagearmos a raça negra. E o tópico que foi levantado, né, como liberdade, libertação inicialmente, e no fim a gente acabou ficando com esse tópico, paz interior, a verdadeira liberdade, né? E o tópico que nós estamos abordando hoje também tem muito a ver com uma atividade que a Brahma Kumaris desenvolve, né, junto ao projeto Imagens e Vozes de Esperança. A Brígida Fris, ela é bióloga profissionalmente, ela também atua como coordenadora desse projeto Imagens e Vozes de Esperança. E a Brígida, há algum tempo, começou um movimento de espalhar mensagens positivas. Então, a Brígida, ela fazia uma pesquisa dentro da literatura da Brahma Kumaris e dentro dos estudos da Brahma Kumaris e selecionava um trechinho, né? Que era um trechinho, né? Que sempre uma mensagem muito positiva, algo que tocava, né? Que toca, né? Os nossos corações. E essas mensagens, então, eram enviadas diariamente. Ela vai poder explicar melhor desde quando isso acontece, mas com certeza já há uns 20 anos isso tem acontecido. E essas mensagens eram enviadas por e-mail naquele período, apenas por e-mail. E especialmente eram enviadas por pessoas da área da comunicação, jornalistas, enfim, comunicadores. Depois isso começou a se expandir e as pessoas começaram a apreciar, a gostar. E então, um mailing, né, de quem recebia essas mensagens, né, chegou a ser mais de 30 mil e-mails que recebia diariamente essas mensagens. Muitos elogios e muito benefício foi gerado a partir dessas mensagens, e essas mensagens se tornaram um livro, né? Na verdade, nós temos 3, com o nome A Paz de Todo Dia. A Brígida, que foi a organizadora desse livro, A Paz de Todo Dia. E esse livro, então, ele é uma coletânea de várias mensagens, né, de mais de 300 mensagens, né, com... Agora não estou lembrando bem a quantidade das mensagens, mas é uma mensagem que é para ler uma por dia, e então... né? Hoje em dia a gente usa como inspiração, a gente usa como momento de iniciar uma reunião, a gente lê uma mensagem para iniciar o dia, para iniciar uma meditação, para iniciar uma conversa. A gente pode usar de diferentes formas essas mensagens muito especiais. Então, vou pedir para agora a Brígida aparecer
A Brígida é o que vai falar sobre o tópico de hoje, é quem vai falar sobre o tópico de hoje. A Brígida está falando conosco desde Santa Catarina, né? Garopaba. Não sei se ela está em Garopaba ou se ela está em Florianópolis, mas a Brígida também sinta-se à vontade para se apresentar melhor e contar direitinho para a gente a história dessas mensagens maravilhosas e também como isso repercutiu numa, num espalhar de paz, num espalhar, né, de muita esperança nesse nosso Brasil. Muitas pessoas se beneficiaram e se beneficiam, né, dessa sua oferta especial ao mundo. Então, aqui meus parabéns. Então, agora queremos ouvir de você tudo isso, toda essa experiência em relação ao tópico, ok? Ok, Kátia, boa noite, obrigada pelo convite. É a primeira vez que eu estou aqui nesse cenário. Boa noite a todos vocês que estão me ouvindo. Eu estou falando de Florianópolis. Eu fico entre Garopaba e Florianópolis, mas agora estou em Floripa. E é um prazer falar sobre esse tema, né? Porque foi em 98, em 1998, que a gente, em São Paulo, eu morei muitos anos em São Paulo, e Lighthouse, que é a sede da Brahma Kumaris em São Paulo, ela oferecia encontros de comunicação. E esses encontros eram mensais e reuniam profissionais da área de mídia, de comunicação, jornalistas. E tudo começou ali, porque num desses encontros, uma jornalista que trabalhava na época numa emissora bem conhecida no Brasil, numa emissora de TV, ela fez um relato que me impactou tremendamente, impactou todos aqueles que estavam no encontro. Ela disse que ela queria noticiar uma tragédia onde uma pessoa havia morrido, e ela levou a notícia para o chefe dela, para o chefe de redação, expondo o tema e solicitando espaço para dar a notícia. E ele falou para ela: não, tem que ter mais mortes para virar notícia, isso não é suficiente. E aquilo foi tão forte, forte para todos nós e forte para ela, porque ela se emocionou, ela veio a chorar no grupo, né? E eu percebi que a gente não estava falando de comunicação ali, a gente estava falando de sentimento, a gente estava falando de emoção, e a gente não tem ideia, nós, eu, vocês, cada um de vocês, a gente não tem ideia o que esses profissionais passam por trás das câmeras, por trás das redações. E aquilo me tocou profundamente. Como a Kátia falou, eu não sou da área de comunicação, eu não sou da área de mídia, eu sou da área do meio ambiente. Se bem que agora eu já estou aposentada desse trabalho. Mas por algum motivo me convidaram na Brahma Kumaris para atuar voluntariamente dentro dessa área. E eu fui para casa com aquele relato daquela jornalista na cabeça. No outro dia eu acordei, sentei no computador e elaborei um calendáriozinho de 30 dias. Então seriam 30 virtudes, cada dia a pessoa ia trabalhar uma virtude. E a gente começou então a enviar por e-mail. Gente, 98, 99 não tinha WhatsApp, e-mail era a grande ferramenta, a gente podia enviar para muitas pessoas através do e-mail, hoje já não pode mais. E então a gente começou a enviar diariamente, de segunda a sexta, porque teria muita conexão com o trabalho, né? Aliviar as dores do trabalho. E a gente então enviava uma mensagem sobre o tema do dia para aquele grupinho de 15, 20 pessoas. Mas aí a coisa foi crescendo, essas pessoas foram enviando para outras pessoas, aí a gente ampliou a quantidade de temas, não eram mais 30 temas, eram 40, eram 50, e a rede começou a se espalhar de uma forma extremamente espontânea. E elas começaram a ser traduzidas para o inglês também, de forma voluntária. Havia uma estudante que morava em Londres que começou a traduzir e enviar para os amigos. E sabe aonde chegaram essas mensagens? Essas mensagens chegaram na Índia.
Tem uma de vocês que está vindo pela primeira vez, mas tudo começou na Índia. A Brahma Kumaris começou na Índia. E todo esse conteúdo que a gente compartilha, que a gente estuda, que a gente fala, claro que tem um pouco do tom de cada um, da experiência de cada um, mas veio tudo da Índia. Então, quando as mensagens bateram na Índia, aquilo foi bem legal, foi bem significativo, né? E então elas se transformaram em livro. Eu vou fazer um pouquinho de propaganda aqui, Kátia, se você me permite. Esse aqui é o A Paz de Todo Dia 3. Foram as mensagens do ano 2000. Então tem o A Paz de Todo Dia 1, 2 e 3. Cada livro são as mensagens que foram enviadas em um ano. Elas podem ser, esse livrinho pode ser aberto em qualquer página e ser lido a mensagem. Mas se eles forem lidos em sequência, faz mais sentido. O um são mensagens mais simples, a partir do 2 e 3 elas foram ficando um pouco mais aprofundadas. Então, gente, nós também tivemos um parceiro desse trabalho, que foi o Erli. O Erli é um estudante da Brahma Kumaris que mora em São Paulo. E o que que ele fazia? Ele pegava essas mensagens e ele distribuía aonde ia. E ele deu a ideia, né, sugeriu que a editora Brahma Kumaris também editasse essas mensagens avulsas, tipo um cartãozinho de visitas. Aí a editora começou a produzir, eu acredito que ainda tem na loja virtual essas mensagens, e o Erli, para onde ele ia, ele levava essas mensagens. Então, ele levava no metrô, ele levava no supermercado, para onde ele ia, ele levava mensagem. E assim, é um método muito legal de ajudar as pessoas, porque até hoje nunca ninguém recusou. Eu também peguei o hábito do Erli, eu sei que outras pessoas também têm esse hábito, e eu vou dar um exemplo do impacto que essas mensagens podem trazer para as pessoas. Eu estava aqui em Florianópolis, logo que eu vim de muda para cá, eu morava em São Paulo. Eu não conhecia nada, eu não conhecia onde, por exemplo, arrumar o carro, fazer revisão do carro, e meu carro teve problema de superaquecimento. E aí me disseram que tinha uma oficina que era especialista nesse negócio de vazamento de água, de carro, e eu fui lá, eu fui nessa oficina. E eu cheguei, estacionei o carro e aguardei ser atendida. Enquanto eu aguardava, o chefe, o dono da oficina, começou a brigar com a moça que trabalhava no caixa, mas assim, muito forte. A atmosfera era muito pesada mesmo, aos gritos, e a menina aos prantos. E eu pensei assim: esse lugar não é para mim, eu não vou ficar aqui, eu não mereço isso, eu vou procurar outra oficina. E aí eu fui em direção ao carro. Quando eu estava chegando no carro, veio o dono da oficina, aquele que estava gritando, na minha direção. A senhora deseja algo? Aí eu expliquei para ele, olha, é isso que está acontecendo com o meu carro. Ele falou, vai ter que deixar o carro aqui a noite inteira para a gente fazer um teste. E eu olhei para ele como quem diz, eu não vou deixar o carro aqui a noite inteira. Aí ele falou, não, mas pode ser que seja só um probleminha aqui na tampa do radiador. E aí ele pegou, entrou e voltou com uma tampa nova, colocou a tampa no lugar e o carro ficou bom. Era esse o problema. Aí eu fui pagar. E na hora que eu fui pagar, a caixa estava chorando, estava assim, totalmente descompensada, né? Aí eu fui pagar e na hora de sair eu entreguei uma mensagem para esse dono da oficina. E quando ele pegou a mensagem, ele olhou profundamente para mim e disse: Você não tem ideia o bem que você está fazendo com essa mensagem que você está me dando. Eu vou colocar agora na carteira e eu nunca mais vou tirar. Bom, eu fiquei assim, eu fiquei sem palavras, porque eu queria fugir daquela situação, mas eu tive que enfrentar, e a mensagem foi o ponto de mutação, né? Então, isso tudo é um convite para vocês comprarem as mensagens na editora da Brahma Kumaris, colocarem na bolsa e ajudarem as pessoas a terem essas experiências transformadoras.
Bom, então esse era só um preâmbulo, né? Mas vamos ao tópico que é paz interior, liberdade verdadeira. Paz é um assunto muito subjetivo. A gente não consegue ver a paz. Mas a gente tem alguns poderes, algumas virtudes que são mais visíveis e que estão ligadas à paz. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tenho feito, né? A primeira delas é a questão do poder da tolerância. Nós estamos aí no Dia da Consciência Negra, esse feriado era um feriado em algumas prefeituras, mas me parece que agora ele se tornou um feriado nacional, né? Então, a gente está vivendo um momento de tanta intolerância. É intolerância em relação aos velhos, é intolerância em relação aos gordos, é intolerância em relação aos magros, é intolerância religiosa, política, racial, preconceito. Então, toda a intolerância, ela está totalmente oposta à paz. A gente está saindo do nosso eixo quando a gente é intolerante. E na Brahma Kumaris, nós temos os 8 poderes, aqueles que já conhecem o Raja Yoga. Dentre esses poderes, existe o poder da tolerância. E existe uma representação da tolerância como uma árvore cheia de frutos. É legal a gente ter essas imagens, porque muitas vezes a gente não lembra dos conceitos, dos conteúdos, mas a gente lembra da imagem. Então, imagine uma árvore repleta de frutos, repleta de maçãs, repleta de pitangas, e vem um garotinho lá com. Ele quer a maçã, mas ele não sabe como pegar. Então, ele pega uma vara e bate violentamente na árvore para pegar a maçã. Mas a maçã, quando cai, não interfere no processo produtivo da árvore. A árvore continua produzindo e mais maçãs, e mais maçãs. E mais garotos tentando pegar aquela maçã violentamente, né? Então, nós somos essa árvore, nós temos que ser essa árvore, temos que buscar essa tolerância. O quanto somos tolerantes será o quanto somos pacíficos. A segundo poder, que nos ajuda muito, que está muito ligada à paz, é a introspecção. A imagem da introspecção é a tartaruga. Ela está com o pescocinho levantado quando ela precisa comer, quando ela está andando, mas quando ela sente insegurança, ela coloca o pescoço para dentro do casco e fica ali quietinha. Então, a imagem da introspecção é a tartaruga. E introspecção está ligada à quietude, está ligada ao silêncio, isso tudo acompanha, está casadinho com a paz. E a gente precisa tomar muito cuidado, assim como a gente está alerta às intolerâncias do mundo, a gente tem que estar alerta ao excesso de informação, excesso de coisas que chegam para a gente, né? A gente quer se recolher, mas não consegue. É um que chama, é alguma coisa que eu preciso fazer. Então, o tamanho da minha paz vai ser o tamanho do tempo que eu dou para mim. Tem se falado demais. Antigamente, poucas pessoas falavam em meditação, em tempo para você. Hoje tem até aquele comercial, não sei se vocês viram, o comercial da Vivo, eles fizeram uma campanha tudo no seu tempo. Eles criticavam, era uma crítica bem bacana, daqueles que colocam a velocidade do áudio no celular em 2x e 1,5x. Vocês sabem disso, né? A gente tem a velocidade 1, que é o normal, 1,5x e 2x. Então, a mensagem, apesar da Vivo ser uma operadora de celular, ela estava alertando: não use 2x, viva no seu tempo. Então, viva a sua paz, né? Viva a sua quietude. Então, a paz interior está muito conectada com isso. Aí a gente tem algo que é parecido com tolerância, mas que não é tolerância.
Você sabe a diferença entre tolerância e paciência? Alguém quer escrever aí para gente? Tolerância é um poder dentro dos conceitos do Raja Yoga. Paciência é uma virtude. Então, eu preciso ter mais do que paciência para ter tolerância. Se fosse pensar num guarda-chuva, o guarda-chuva abriga a tolerância e lá dentro tem a paciência. Mas a paciência da gente também está se esgotando, né? Vocês sabem que eu tenho eu estou no notebook agora e muitas vezes eu me vejo, né? Me vejo querendo acelerar, eu ligo ele e ele não demora um tempão para abrir a tela. Eu fico impaciente. E aí eu percebo o agricultor que planta, que tem uma cultura, a mandioca, por exemplo, boa parte do meu tempo eu vivo num lugar onde a mandioca é uma das principais culturas do povo nativo. E eu aprendi que a mandioca plantada na areia, perto do mar, ela leva 1 ano para colher, para dar o fruto. Mas se ela é plantada na encosta, no morro, onde a terra é tipo barro, um barro vermelho, ela leva 2 anos. Então, eu estava pensando, a paciência daqueles que plantam no morro é muito maior que a paciência daqueles que plantam na areia. E eu fico pensando, eles levam 1 a 2 anos para colher o fruto. E a gente quer colher o fruto rapidinho. Então, eu tenho aprendido bastante observando como que as coisas funcionam na zona rural. Um outro poder que também nos ajuda bastante, que está ligado à paz interior, é a aceitação. Aceitação é aceitar tudo. Ah, mas como é que eu vou aceitar uma situação, um acidente? A gente aprende na Brahma Kumaris, é drama, é o destino. Se aconteceu, não tem como evitar, já aconteceu. Tudo é bom. Vamos ver o aspecto positivo. Mas a gente tem resistência a incorporar essa lei tão simples, né? É drama, aconteceu. E agora? Agora bola para frente. Qual é a solução? Vamos em frente, né? Vamos aceitar. Então é muito também aceitar os outros do jeito que eles são. A gente está sempre querendo mudar tudo, mudar o mundo, mas a gente esquece de mudar nós mesmos, né? Então, qual é a imagem do poder de aceitar, do poder de acomodar? Acomodar seria, vamos botar mais água no feijão? Ah, eu estou esperando 2 pessoas, vieram 4. Ah, eu vou ficar de mau humor. Não, aumenta o feijão ali. Isso é uma coisa tão tradicional, né? Ou então, eu coloquei 4 cadeiras na mesa, mas vieram 6 convidados. E agora? Essas 2 cadeiras, não tem problema. Então, a aceitação, esse poder de acomodar, é representado pelo oceano. O oceano aceita tudo. Coloca lá a rosa do Iemanjá, coloca lá a poluição do rio, coloca lá a garrafa PET. Ele aceita. Mais tarde, ele vai levar isso para bem longe, não é? Em outra praia, em outro país. Mas instantaneamente o oceano aceita, né? Ele recebe aquilo e depois dá um jeito de mandar para fora. Então, nós temos então a tolerância, a introspecção, a paciência, a aceitação e, por fim, ser imperturbável. Acredito que esse é o maior desafio. Ficar. Não importa o que aconteça, livre de influências, nós somos tremendamente influenciáveis. Se alguém gosta ou não gosta de mim, se alguém gosta ou não gosta do que eu falei, se alguém gosta ou não gosta do meu cabelo, as redes sociais estão aí para isso, as pessoas estão esperando o like, aquele positivo, gostei. A gente vive de acordo com a opinião dos outros. Vocês acham que é possível estar em paz se eu vivo dependendo do que os outros falam de mim? Não é possível.
Não é possível. E hoje toda a comunicação, agora falando um pouquinho de comunicação, toda a comunicação está voltada muito para isso. Está voltado para a imagem, está voltado para a opinião. O Imagens e Vozes de Esperança, como a Kátia falou, é um movimento, né? Um movimento formado por comunicadores, todas as pessoas que trabalham com comunicação. Só que hoje em dia todos nós somos comunicadores, né? Vocês são comunicadores, vocês que têm redes sociais, vocês que têm WhatsApp, quando a gente fala com a família, quando a gente fala com amigos. Então a gente tem sempre alertado o poder que a comunicação tem nas sociedades, né? Nas relações, as relações pessoais, nas relações de trabalho. Então, para a gente ter essa consciência, né, do que a gente está o que a gente está falando? É crítica, é julgamento? A tolerância é baseada no julgamento, né? As pessoas estão julgando muito, mas todos se esquecem de julgar a si mesmos, né? Dadi Jiang sempre falava, eu acho que para alguns de vocês isso que eu vou falar não é novidade, enquanto tem um dedo apontando para alguém, tem quatro dedos apontando para mim, né? Então eu tenho que olhar para mim antes de falar do outro. Mas essa comunicação interna, essa comunicação consigo mesmo, está muito frágil na sociedade. A gente está mais comunicando o que vem de fora, falando do que vem de fora, não é? Então, nós temos então esses aspectos que são muito ligados à paz, de forma a tornar nosso entendimento da paz um pouco mais concreto e também para avaliar o quanto eu estou nessa paz interior e enquanto eu não estou. Então, nós temos momentos de paz e temos momentos de não paz, e isso é normal, mas agora a gente, cada vez mais que o mundo fica sem paz, a gente tem que aumentar o nosso termômetro de paz. E eu pergunto se vocês conhecem a história da rainha que perdeu o colar. Existia um castelo, existia uma rainha, e essa rainha, ela estava absolutamente desesperada porque ela havia perdido, a Lourdes conhece, havia perdido o colar. Chamou todos os funcionários do castelo e falou que eles precisavam encontrar o colar, que ela amava aquele colar. E eles saíram, cada um para um lado, procurando o colar, e não achava, e não achava. E ela subia escada, descia escada, corria para um lado. Ela estava totalmente sem paz, totalmente desesperada, dependendo de encontrar aquele colar. Aí um dos funcionários dela, dos empregados do palácio, olhou para ela e falou: Sua Majestade, olhe ao redor do seu pescoço. O seu colar está no seu pescoço. A senhora não viu? Aí ela botou a mão e sentiu que estava com colar ao redor do pescoço, né? Então, qual é a moral dessa história? A moral dessa história é que a paz está muito mais perto de nós do que a gente espera, do que a gente pensa. Então eu pergunto: eu preciso ir numa praia linda para sentir paz? Eu preciso subir na montanha e ter uma visão maravilhosa para sentir paz? Ajuda, né? Ajuda bastante. Mas não precisa, não precisa. Porque muitas vezes a gente não tem isso. A paz é aqui e agora, é o colar, tá ali, pegadinho na gente, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte: cada um de vocês, eu vou citar algumas coisas aqui, mas vocês podem fazer uma listinha quando chegar. Hoje é feriado, mas amanhã, amanhã de manhã, ou amanhã no fim de tarde, que são os momentos mais legais para refletir, porque a gente tem dois jeitos de absorver essa transformação, de efetivar essa transformação no mundo caótico. Primeiro, estudando o conhecimento espiritual, refletindo, entendendo, aplicando. E o segundo é no silêncio da meditação. Então, essas duas ferramentas, o estudo e a meditação, quando estão juntas,
elas promovem a mudança, independentemente do entorno. O entorno está caótico, as notícias estão impossível ser pior, mas sempre que, como é que é? Nada está tão ruim que não possa piorar, né? Mas pensando nessa frase, nada está tão ruim que não possa piorar, eu tenho que pensar na paz. A minha paz tem que aumentar, porque eu vou precisar. E também porque é bom, é um prazer estar em paz, é um prazer não ser influenciado por negatividades do mundo, de outras pessoas, né? Então, nós estamos falando também de prazer, de bem-estar. Então, o que que tira a minha paz? A primeira coisa é a raiva. Mas eu não acredito que nenhum de nós aqui, que estamos aqui, temos raiva, aquela raiva exacerbada. Isso a gente já conquistou. Senão a gente não estaria aqui conversando num feriado sobre paz. Mas a gente tem dentro da raiva, tem um sentimento que a gente, pelo menos eu falo de mim, que às vezes aparece. E é um sinal para a gente trabalhar. Como se fosse iluminou um cantinho escuro da minha alma, que é a irritação. Se alguma coisa não acontece do jeito que eu planejava, eu fico um pouquinho irritada. Se tal pessoa não age comigo da forma como eu esperava, eu fico um pouquinho irritada. Então, a irritação é um traço de raiva que tira a minha paz. Então, a lista que vocês podem fazer é o que tira a minha paz. Coisas muito simples do dia a dia, seja uma pessoa, seja uma situação, vai lá, anota, é muito bom, porque quando a gente está anotando, não teclando, quando a gente está anotando, a gente está mandando um sinal lá para o cérebro e dizem que escrever é mais efetivo para o aprendizado do que teclar. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. O que tira a paz? A impaciência. A impaciência tem a ver com a ansiedade. Eu quero tudo para ontem, eu não posso esperar. Eu quero tudo ao mesmo tempo agora. Eu não consigo viver no presente, ou eu estou no passado, ou eu estou no futuro. Então, essa impaciência a gente pode ver no trânsito. E ela é universal, viu, gente? Porque eu tive a experiência de viver em São Paulo, que é uma cidade muito grande, com muito trânsito. E às vezes a gente tem até. Eu tenho motivo para ser impaciente, porque esse trânsito de São Paulo ninguém aguenta. Mas eu tenho vivido em locais muito pequenos, cidades muito pequenas, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes. E a impaciência está lá, no trânsito, no ciclista, no pedestre. Então, é onipresente. Para Brahma Kumaris, Deus não é onipresente. Deus é um ser que tem uma identidade, que tem um nome, que tem um local de residência. Mas essas coisas, a impaciência, a irritação, elas estão por tudo. Então, como que eu posso me blindar disso? Aumentando a minha paz, através do conhecimento e da meditação. A teimosia, a frustração, é a não aceitação. Por que que eu fico frustrado? Eu não consegui aquilo que eu esperava, não cheguei naquele ponto que eu esperava. Eu quero do meu jeito. Vocês devem conhecer, né? Pessoas teimosas. Tem que ser do meu jeito. Mas eu não vou perder a minha paz porque eu estou lidando com alguém que é teimoso. Esse é o desafio, porque eu vou lidar com pessoas que estão nesse processo, assim como eu, em estágios diferentes. Mas a gente vai se deparar com pessoas que vão estar irritadas, que vão estar raivosas, que vão ser teimosas. E a extroversão excessiva, né? A extroversão excessiva eu nem preciso falar, né? É muita informação, é muita notícia, é muito vídeo, é muito áudio. A gente tem que fazer aquele crivo das três peneiras, né? É bom, é útil, vai mudar, né? Então eu tenho que selecionar, eu tenho que preservar aquele meu universo interior, aquele meu jardim interior. E as influências, né? Eu sou uma pessoa muito influenciável. Tal pessoa me falou uma coisa tão desagradável que eu
Meu Deus, eu fiquei muito mal durante uma semana. Fiquei muito chateada. Então eu perdi a minha paz. Então, se a gente for olhar, raiva, ansiedade, a raiva, né, irritação, ansiedade, teimosia, extroversão excessiva e influência, é matemático. É o oposto da tolerância, o oposto da paciência, o oposto da aceitação, o oposto da introversão e o oposto de ser uma pessoa imperturbável. Então, a gente não precisa procurar a liberdade verdadeira. É só a gente trabalhar essa paz interior. Porque à medida que a gente tem essa paz interior, o fruto dela vai ser a liberdade verdadeira. Não é possível ter liberdade sem paz. E aí não importa onde eu esteja, com quem eu esteja, eu me aposentei em São Paulo e tinha feito um projeto após a aposentadoria, né? Esse projeto foi muito bacana, eu idealizei esse projeto, era bem possível de ser realizado. Mas não foi possível, porque eu me aposentei justamente no início da pandemia e tudo mudou. Eu tive que adaptar tudo. Então, a nossa vida é isso, é eterno adaptar. E eu vou interromper agora e deixar aberto para as perguntas. Gostaria muito de ter uma interação com vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta. Podem ou escrever no chat ou abrir o microfone. Eu acho que está liberado o microfone, deixa eu ver. Oi, acho Pode que não tem. falar. Quem é? Pode falar. Lenilda, Lenilda, pode fazer a sua pergunta, Lenilda. é uma pergunta e uma informação ao mesmo tempo. Quando a gente muda para esse mundo de calma, de paz dentro da gente, né? Às vezes vem aquele momento também de autocrítica da gente mesmo. Será que eu vou conseguir até o fim? Será que eu vou mudar? Porque eu sempre fui católica. E vai fazer 2 anos que, através da Claudinha e do Ricardinho, eu estou fazendo meditação. E eu me sinto que eu mudei da água para o vinho, dizendo, falando bem rápido. Eu sempre me criticava, achava que eu não era uma boa mãe, achava que eu tinha errado em alguma coisa, tinha coisa diferente. E o Ricardinho sempre falava para mim: você tem uma bolsa muito pesada, cheia de pedra. Aí você vai tirando uma de cada vez. Então você vai ver que a bolsa vai ficar leve. Então eu comecei a meditar e comecei a ver que eu não estava tão errada, que não foi o erro, não foi meu. Cada um de nós tem o nosso karma e a gente busca melhorar, evoluir ele para o melhor. É isso que eu estou tentando. Às vezes eu me critico, mas eu nunca assim é, critico os outros. Eu sempre tento levar para os outros o que eu aprendi de melhor no Brahma Kumaris. Tem muitos que aceitam, tem muitos que criticam, mas eu prefiro não escutar. Os que criticam também não quero criticar eles, porque cada um tem a sua forma de pensar. E eu me sinto assim uma mulher livre, é, amada, feliz, realizada, sendo uma coisa que eu nunca senti antes, né? Antes da meditação, quando vem aquele nervoso, todos nós temos situação difícil, né? Como agora eu tive 2 percas. Mas não pergunto para Deus por quê, porque eu acredito em outra vida. E eu tenho certeza que meu primo, que morreu a semana passada, e minha sobrinha, que morreu ontem de ontem, eu acredito que eles vão renascer em outra luz, com luz em outro corpo, porque é isso que a gente fala. Uma luz, quando a gente para, depois a gente renasce, essa luz volta a brilhar de novo. Eu não sei se eu estou certa nesse meu modo de pensar. E eu gostaria de dizer que a sua como é que eu posso dizer, meu Deus? Tudo que a senhora disse é que eu não sei falar de modo mais específico, porque eu não tenho leitura, eu sou disléxico.
Mas para mim foi maravilhoso tudo isso que a senhora falou, serviu exatamente para o que eu estava pensando hoje, e a meditação que eu fiz às 5:30 da manhã, 5:20, eu sempre faço esse horário. Então, para mim, o que a senhora falou foi maravilhoso, excelente. Parabéns e muita gratidão pelas suas palavras. Sabe? Obrigada. Fugiu um pouco o áudio da sua fala, mas eu entendi que você tem praticado meditação. Esse horário das 5:30 é muito efetivo, porque a cidade, o local onde você está, as pessoas estão dormindo e não tem tanto pensamento negativo na atmosfera, não é? É diferente É de verdade. meditar às 3 horas da tarde, onde está todo mundo ali pensando, preocupado, mas parabéns aí pelo teu processo, obrigada aí pelas palavras. E é isso, é uma jornada que a gente que não tem fim, né? A gente sempre procura melhorar e continua aí com a sua prática e vamos lá. Muito Parabéns. obrigado, muito obrigado. Alguém mais gostaria de se manifestar? Alguma pergunta para a Brígida? Algum compartilhar? Acho que é isso, então. Eu queria acrescentar, eu estava aqui no sul, no, em Santa Catarina, quando teve aquelas enchentes no Rio Grande do Sul, né? Então vocês devem ter participado de vários mutirões de doação. Então eles pediam colchões, eles pediam roupa, depois eles pediam comida. E a gente procurou, né, mandar coisas materiais lá para o Rio Grande do Sul. Mas aí eu pensei, eles devem estar sofrendo muito, porque eles estão sem casa, eles estão longe de tudo que eles mais queriam da vida, né? E o que poderia ser a mais, além do que de roupa? Como ajudar essas almas, né? Esses seres espirituais? E aí veio a ideia das mensagens. Então, a gente fez umas mensagenzinhas, produzimos mensagenzinhas e levamos um pacote de mensagens até a central de recebimento de doações. E a gente explicou: olha, isso aqui é uma doação para a alma. A gente quer que vocês levem isso lá para o abrigo e entreguem para o coordenador, e para que o coordenador então entregue para as pessoas, né? E eles acharam bárbaro, eles falaram: puxa vida, mas imagina que a gente vai botar as mensagens no bolso do paletó que nós estamos doando, do casaco, porque estava frio, né? Imagina a pessoa colocar a mão no bolso do casaco e encontrar uma mensagem positiva. Vai ser muito legal, né? Então, é mais uma inspiração para vocês serem multiplicadores de boas palavras. Então, agora, Kátia, meditação, né? Então, Isso. vocês É. procurem, então, se posicionar de uma forma ereta na cadeira. Só gostaria de agradecer a Brígida pelas palavras, uma palestra excelente. Depois a gente vai compartilhar no YouTube, e vocês podem também divulgar. E eu coloquei no chat, no início aí, o link para vocês conhecerem esse livro, A Paz de Todo Dia, e também os cartões das mensagens que a Brígida tanto comentou. A gente tem aí um conjunto de 100 mensagens diferentes, uma da outra, que pode ser utilizada dessas diversas formas que a própria Brígida sugeriu. Então, vocês fiquem à vontade para pensar sobre o seu presentinho de final do ano e ter também, né, na própria bolsa para distribuir quando quer que sintam que alguém precise. E então, ok. Então, agora a Brígida, já que vocês não têm nenhuma pergunta, então a Brígida vai nos levar para uma experiência de meditação e assim a gente vai finalizar a nossa atividade de hoje. Agradecer também a participação de todos e então vamos agora meditar. Eu vou
pedir para você se ficarem em uma posição confortável, com os dois pés apoiados no chão. Eu vou ficar com os olhos fechados, para eu poder me concentrar mais, mas se vocês quiserem, permanecer com os olhos abertos, a meditação do Raja Yoga, ela é feita de olhos abertos, porque ela ela proporciona essa experiência meditativa enquanto nas ações. Então eu vou sentar confortavelmente e vou fazer 3 respirações. Eu vou me abstrair dos barulhos externos e vou concentrar a minha atenção no centro da testa, entre as sobrancelhas. Aí está o meu centro de poder, um ponto de luz, a consciência. Eu vou me preparar para uma viagem e vou me imaginar como sendo um rio de paz. Eu sou um rio de paz. Eu vou percorrendo com a minha água diversos locais. Eu passo por obstáculos, pedras, vegetação. Mas como eu sou água, eu sou capaz de passar por tudo isso com muita suavidade. Eu vou fluindo, fluindo. E como todo rio deságua no oceano, eu, o rio de paz, deságuo no oceano de paz. Aquele que não tem limite para tolerância. Aquele que aceita tudo. Eu, o rio de paz, me misturo com o oceano de paz. Esse oceano é Deus, o ilimitado. Ele é capaz de aumentar todos os meus limites e tornar todas as minhas virtudes ilimitadas. Eu estou imersa nesse oceano, na paz perfeita. Tudo ao meu redor é paz. E eu nado nesse oceano. Eu me sinto livre. Eu mergulho nesse oceano. Tudo ao meu redor é paz. Eu, o rio, e ele, o oceano.
Eu permaneço alguns segundos nessa experiência de paz e liberdade plena. E eu volto com outra sensação. A sensação de que a paz interior é possível, porque eu aprendo a vencer os limites da minha própria consciência com o oceano. Eu volto a respirar fundo. Mais profundo. Om Shanti. Gente, gratidão.